Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Estamos aqui no último programa do ano, nesse calendário gregoriano, e o que eu repito, calendário que inventaram e que a gente é obrigado a conviver no meio dele. Mas, então, hoje tem o recesso da televisão, está perto do Natal, das festas, dessa descaracterização de todo esse espírito que é do meu tempo, digamos assim, né? Não sou tão velho assim, mas eu venho do tempo onde existia uma confraternização, existia um ideal para você festejar, existia um congraçamento de verdade, se trocava, era muito mais família, muito mais presentes assim para agradar. Hoje, mas não cabe a mim, deixo isso aí, é a consciência de cada um. E nós estamos aqui, aviso de antemão que nós interrompemos o programa hoje e voltamos no recesso da televisão, voltamos no dia 7 de janeiro. Vamos começar com Vida Inteligente, dia 7 de janeiro, que é uma quinta-feira, e desde já estou convidando o meu convidado de hoje, que é o Jorge Antônio Ouro, para a gente começar o ano com ele, né? Vou ver a disponibilidade de data com ele e nós vamos ver aqui. E, já que é o último programa do ano, né? Eu quero agradecer a todas essas pessoas que estiveram conosco todo esse tempo desse ano, esses 50 e poucos programas que nós fizemos, essa troca de conhecimento, a todos os convidados que passaram por aqui, abrilhantaram com o seu conhecimento, e foi muito bom estarmos juntos, né? Isso é muito gratificante quando a gente tem um retorno, um feedback das pessoas, ou seja, a gente honra, a gente tem honrado a nossa presença aqui nessa vida, seja para o que for, seja lá para o que for, pelo menos se um dia fechar os olhos assim, vai ter a consciência de que vai dormir tranquilo, porque fez alguma coisa pelo próximo, e é isso que a gente faz aqui no Vida Inteligente. Bem, não quero entrar muito em delongas, quero apresentar meu convidado, né? Como é que você está, Jorge? Tudo bem? Estou bem, tudo tranquilo. Tá tudo sempre certo. Como é que foi a semana? Porque eu não te vejo, né? Foi bem. Nós vimos na rua, sem querer, assim agora. Trombamos antes de ontem, não foi? Foi. Então. Foi. Eu fui lá fazer uma visita e você não estava. Então, dá o seu recadinho aqui antes da gente entrar no tema aqui. Não, só é muito bom estar aqui. Obrigado, né, pelo convite de novo. E hoje estamos com a casa cheia, hein? Aqui, sim. Bem cheia. Bem cheia. Nós estamos com gente aqui... De visíveis, né? Fora os invisíveis. De visíveis. Visíveis são 9 hoje aqui, num estúdio que cabe eu, Jorge, mais alguém. 9 pessoas aqui com nós, somos 11. 11, o número mágico, o número do dia do meu nascimento. 2 colunas, E nós temos gente de Porto Alegre aqui hoje, Curitiba, Jaraguá do Sul, e quem mais? Porto Alegre, Curitiba, Jaraguá do Sul, Floripa, né? Então tá aqui, todos são sempre bem-vindos, quem quiser apareça aqui, é só telefonar e avisar que vem. Bom, vamos lá, Jorge, e aí? Não, é tudo certinho. Nessa semana eu fui conversar lá em Cuiabá, no encontro da eubiose, no encontro do Mosaicos, né? E agradecer a todo mundo, foi muito bom, né? Conversa boa, gente boa, uma experiência boa, terra boa, né? Mato Grosso, Cuiabá, bem, tudo sensacional. Que bom. Você vendo, foi tudo sensacional, isso que importa. E já aproveitando, né? Então, todos mandaram abraço para você, que você não pôde ir, né? E aí tem um convite especial que eu aproveito para fazer aqui ao vivo, né? Que do pessoal da Sociedade Brasileira de Eubiose de Campo Grande. Sim. Que daí então vai ter um encontro lá da eubiose, especificamente, encontro, né? Em novembro, não sei se é 2 de novembro ou 5 de novembro do ano que vem. E foi feito um convite especial, pontual e formal à sua senhoria para que o senhor esteja presente no encontro da eubiose lá. Eu disse que com certeza você iria. Quem já ofereceu, inclusive, para você pegar e ficar na casa lá, a dona Oneli, esposa do grande Valmir, gigante, né, lá do centro do Brasil, e compadres do nosso amigão Alvin, né? Vai ser em Campo Grande? Vai ser um prazer, vai ser né? Em Campo Grande, vai ser em Campo Grande. Vamos lá. Até lá tem muita água para rolar, né? Mas já tem um pré-sim, né? Tem um pré-sim. Muito Campo bem, Grande tem um pré-sim. Essa que era a missão. Então, tá não, vai ser muito bom. Assim, a gente tem feito um trabalho assim, sistemático, a gente se reúne, conversa, você cria os assuntos, né? E eu tenho percebido assim que agora, a partir de 2015, daí é hora da caravana andar, sabe? Nós vamos começar a se mover.
Nós. Nós? Jorge e Jorge como é Jorge? Não, nós. O G vem antes do J. Não, se tiver fundamentação e tiver necessidade, não, nós vamos. Sim, nós vamos, eu acho que faz eu parte. sou um pássaro livre, eu não estou preso a nada. Se eu tiver que estar... Você sabe que eu sou assim mais recluso, né? Assim, sim. Então, você me chama de o mais antissocial que você conhece. Exatamente, isso mesmo. Daí para fora, né? E assumo, né? E realmente sim, às vezes fico semanas sem conversar com ninguém, nem e-mail, nem Facebook, nem contigo, que é praticamente a única pessoa que eu converso. Se a gente vê que tem necessidade, mas aí, tiver, eu nós acho vamos que sim. esse ano agora daí tem uma outra tônica de trabalho para fazer, então vamos circular um pouco, né? Deixa fluir, como eu digo, sim, né? A hora que... Sim. Bem, nós temos hoje para o tema que se apresentou foi interessante aqui, né? Porque e até tinha conversado com o Jorge antes dele viajar. Conversamos, né? Conversamos, não foi telepático, nem sei, não consigo falar com você, né? Conversamos por telefone. Por telefone, foi isso. Aí eu disse, você tem alguma sugestão? Você vê que ele deixa o Procon funcionando 24 horas, né? Ele reclama direto. Eu fico bronqueado com ele aqui, ele não responde e-mail, essas coisas todas, aí eu fico bravo. Mas tudo bem, isso aí, o amor supera isso tudo, né? E aí eu liguei para ele e falei, você tem alguma sugestão sobre o programa de tema do final do ano? Ele falou, não. Falei, tá bom, deixa comigo então. E aí comecei a tentar, como eu disse em programas anteriores, eu ando tendo uma dificuldade para... Quanto mais fundo cava, então, mais precioso e menos dificuldade para intuir, né? Então, aí apareceu, como que é engraçado, né? Já fizemos programa sobre intuição. Mas um dia podemos até fazer de novo, aprofundando não sei o quê. Sim, para a gente ver que esse negócio de intuição é engraçado, porque uns acham que a intuição é coisa de espírito, alguém vem aqui no teu ouvido e xixi, outro pensa que é ET, outro pensa que é anjo, não sei o quê e tal. E intuição é um negócio engraçado da forma que acontece, né? Alguma coisa que vem do nada e entra na sua cabeça, se apresenta, você consegue ler, você consegue ouvir, mas não tem som, não tem absolutamente nada. Então é uma coisa muito doida. E é exatamente o que eu ia dizer, a intuição, o local onde ela se apresenta e que você consegue traduzir, é exatamente o meio termo entre a visão e o verbo. Então é aquilo que você vê e ouve ao mesmo tempo, ou não vê e não ouve, mas aquilo faz parte, né? O costume e o hábito para que daí você se transforme só em alguma coisa a mais que você usa, é encarar isso com normalidade, né? Nem reclamar da ausência, nem se espantar com a presença. É como é com o invisível, né? A pessoa quer ver as coisas, quando vê, foge, né? Então, a intuição, assim, e aí, se você se acostuma, ela passa a ser só uma outra coisa que você usa no dia a dia, não tem nada. A intuição é um negócio ruim, né? Porque ela chama atenção para algumas coisas que às vezes você não quer acreditar, e as coisas você só confirma. Bem, e foi bom você lembrar agora, desde o dia 28 de setembro de 2005, quando você sentou nessa cadeira pela primeira vez, a gente sempre focou o nosso tema, o nosso programa, em desmistificar e demitificar as coisas. Desmistificar, né? E desmistificar. Então, e é exatamente isso, porque nós estamos falando de intuição, falei rápido, não é o tema de hoje, mas muitas vezes, por isso que eu quero falar de novo qualquer dia, porque as pessoas não sabem o que acontece com elas. Sim. Né? Um acha que isso que a gente está falando que é intuição hoje, alude de uma forma no entendimento dele. Outras pessoas acham que ela está ficando louca ou ela tem algum problema. Então é bom a gente voltar a esse tema, ele está se apresentando, não é à toa, né? Para a gente poder esclarecer as pessoas e dar essa confiança que você acabou de dizer há pouco. Sim. Porque se eu não sei o que está acontecendo, eu não posso acreditar num negócio que eu não confio. É que nós falamos, né? Não sei se a gente falou, mas vamos falar agora, que a visão, com o aparelho que a gente usa para ver, né, a gente devia ser capaz de ver, ouvir, sentir, gostar, sabe? Cada um desses aparelhos que a gente usa, ele tem em si os outros, né? A gente não usa por comodidade, então é mais fácil só ver com os olhos, né? É mais fácil só ouvir com os ouvidos, ficou assim. Mas a capacidade é fazer tudo com todos, né? Então, na medida em que se encara isso com normalidade, a maneira de interagir com o meio, ela tende a mudar. E uma coisa também eu acho que é importante, que assim, então,
o ponto mais denso possível de se atingir nesse momento cósmico evolucional, em termos de descida, né, da inconsciência na matéria, foi na época da Atlântida, na quarta cidade. De lá para cá a gente está em um processo de subida. Como a gente está nesse momento do processo de subida, nós aqui, nascidos no Brasil, conscientes, período de manifestação da Avatara, já com o Deobar do outro ciclo, do novo ciclo já acontecido. Então, as coisas que acontecem no dia a dia e as coisas que tendem a acontecer, humanamente, elas só podem ser designadas como surpreendentes, não é? Então, nós temos que nos acostumar a viver em um mundo onde a matéria já não é mais o imperativo. Porque até um tempo atrás a matéria era imperativa, ela cerceava a própria expressão do espírito e a própria expressão cósmica através do ser humano. Como nós estamos em um processo de subida, cada um dia nesse processo de subida já da vida energia para a vida consciência, a gente não sabe quantos séculos representam do processo de descida. Então, assim, para você criar o reino mineral, vegetal, animal, o próprio mineral, então assim, era sem conta para um pequeno passo evolucional. E eu penso que daí hoje, em um dia, você dá um passo evolucional gigantesco. Só que a gente ainda não se acostumou a ver isso, né? Na medida que a gente se acostume a ver isso, a ouvir, a sentir, tocar essa nova realidade, nós acompanhamos esse movimento que está acontecendo. A gente passa a se integrar, como se em determinado ponto do momento evolucional, da curva evolucional, tivesse sido apertado o botão turbo em direção à aquisição da consciência e à visualização do invisível, da percepção do imperceptível, da audição do inaudível, esse tipo de coisa assim. E é esse momento que a gente vive agora. E esse que é um momento lindo, porque a gente acabou de romper as barreiras das impossibilidades, né? E agora tudo é possível. Só que muitas vezes as pessoas ainda estão lastreadas em um astral que pertence ao passado, né? Isso é que dificulta o viver a vida com plenitude. Isso tá? que Por você isso está falando. que o que a gente tem abordado há 9 anos atrás sobre intuição, hoje se a gente for abordar, já tem uma decorrência completamente diferente. Eu acho isso tudo que você falou, acho que o passo inicial é as pessoas colocarem os pés no chão. Primeiro passo. Por que eu digo pé no chão? Porque tem muita gente voando, a maioria está voando. Está voando, está voando. Eu já voei muito, estou com o pé no chão, amanhã eu posso não estar com o pé no chão. Então, o mais importante disso tudo, para tomar esse nível de consciência, precisa pousar primeiro. Pousar, colocar os pés no chão, ter consciência de onde você está pisando, respirar, e aí pronto. Bem, o que nós estamos falando, todo esse preâmbulo que reclamam muitas vezes, que a gente toma muito tempo do tema, né? E é inerente ao tema, não tenha nem dúvida, porque nós vamos falar hoje aqui. É totalmente inerente ao tema. Não tem nada que a gente fale aqui que não seja inerente ao tema que se apresenta, né? Basta ter sensibilidade para perceber isso. O tema que se apresentou foi o barril, ou melhor, o tonel de Diógenes, um patrício meu, né? Diógenes foi o Diógenes, onde esse aqui tem um outro nome que eu não coloquei aqui o nome dele, Diógenes de uma procedência, de uma cidade grega ali. E esse grande filósofo... Sinop, exatamente, porque tem outros Diógenes ali, né? Sim, são 7 Diógenes, mas o Diógenes Laércio que é o historiador. Exatamente, muito bem. Falar com quem sabe é outra coisa. Não, né? só... Meu irmão historiador. E eu vou ler para vocês que não estão na nossa mala direta, e as pessoas que estão aqui também, como foi a chamada. Porque daí a gente dá o pontapé inicial para a gente começar. O grande filósofo grego Diógenes vivia no seu tonel, com uma lanterna acesa, procurando um homem. Na verdade, estava procurando um homem decente, né? Um homem honesto. Que lição aquele filósofo queria dar aos homens, ao mundo, através da sua vida? O tonel corresponde, nesse caso aqui, que nós vamos falar sobre isso, e essa é uma visão eubiótica, tá? Estou te falando. Sim, eu sei. Você sabe, então tá bom. Né? Essas tintas são conhecidas. Eu fui buscar essa visão eubiótica aqui da questão. O tonel corresponde à veste física, Diógenes a psíquica, e a lanterna como a luz espiritual, a mais transcendente. Por isso o filósofo grego possuía 2 temperamentos. Um humano, revoltado e insatisfeito, e o outro espiritual, suave e tranquilo. Diógenes, dentro de seu tonel, dentro do seu ovo áurico, perfeito e equilibrado, tinha dificuldade de encontrar uma criatura humana com um perfeito ovo áurico.
Ele de fato procurava alguém que fosse igual a ele, Diógenes, portador da consciência dos três mundos. Jorge já vai falar um pouquinho dos três mundos, dos três planos acima da vida comum. Suas atitudes, mentalidade, modo de pensar, filosofia eram diferentes de todos, porque ele não era deste mundo desequilibrado, posto que os homens preferem morar num palácio riquíssimo, com o ovo áurico estourado, do que num tonel com ele perfeito e em sintonia com a vida eterna. Então, eu tenho certeza que as pessoas que leram a Mala Direta, ou então dentro do Facebook a chamada, tiveram a curiosidade de ir no Google e fazer a sua pesquisa. Acharam outra coisa. Isso é uma outra visão, né? Então foi bom verem, porque o sentido é o mesmo, só que nós vamos falar hoje é de um sentido mais aprofundado, né? Então vamos lá. Nós vamos conversar, né? Vamos conversar, então. Claro, como sempre. Bom, o Diógenes, então ele nasceu em Sinop, né? Em 400 e pouco 402, alguns variam, alguns falam 402, 404. É difícil mensurar naquela época a data certa. E nasceu em Sinop. Sinop era uma província da Grécia na época, e hoje ainda existe a região, a cidade de Sinop fica no norte da Turquia, né? Faz parte de mais das 7 regiões da Turquia. E o Diógenes, ele morreu em Corinto em 323 a.C., né? Então, 323 mais 7 são 80, né? Só que o Diógenes Laércio, que é considerado talvez o maior historiador grego, né? Então ele tem um livro que ele fala da vida dos filósofos mais conhecidos, ou mais proeminentes. Então, nesse livro ele fala que o Diógenes de Sinop, ou Diógenes do Tonel, ou Diógenes o Cão. O Cão, exatamente. O Cão, que ele morreu com 90 anos e não com 80. E de maneira muito interessante, que fala que o Diógenes, ele morreu intencionalmente, ele não queria mais viver, e ele parou de respirar, trancou a respiração até morrer e morreu, né? Ele vivia, só falar do finzinho, depois a gente começa de novo, né? Ele vivia em um lugar nos arredores de Corinto. Essa questão do tonel é simbólica, né? Ele vivia num local nos arredores de Corinto, um local chamado Crânio. Era como se fosse uma mistura de ginásio e templo, né? Abandonado, e aí tinha lá realmente quase um buraco de barro, né? Coisa assim, que tomava por um tonel, e ali que era o lugar que ele vivia, né? E aí ele era dado a dormir muito pouco, e um dia ele não foi para atividade, que em Corinto ele trabalhava na casa do Xeníades, que foi quem comprou ele numa feira de escravos. É uma coisa muito interessante. E aí ele não chegando para o dia de atividade, que ele era instrutor dos filhos dos Xeníades, né? Isso era tão inteligente que ele deu a administração de tudo, né? Não, até a educação dos filhos ele delegou para... o Diógenes, ele estava indo para uma região, tinha saído de Atenas, estava indo para um outro lugar, Egênia, alguma coisa assim. E aí ele estava indo a caminho, aí ele foi capturado por um bando de piratas, né? E aí levaram o Diógenes para Creta, e para ser vendido como escravo. E ele sempre foi muito pedante, né? Assim, ele era o tipo gozador, né? É o tipo do intragável hoje, né? Já vou falar sobre a questão do cinismo, né? Que é uma linha filosófica. Isso, cínico, né? Assim que ele era conhecido. Então, hoje é uma distorção do que é o cínico, né? Mas ele era assim, o ponto focal do cinismo, depois que tomou conta de Roma, inclusive, né? Aí perguntaram para ele assim, no pátio de escravos, né? Em Creta, assim, o que você sabe fazer? Ele falou assim: eu sei mandar nos homens. Mais cínico impossível. E falou assim: e você vai ser vendido? Daí ele falou assim: não, então você me venda para alguém que precisa de um amo, porque escravo eu não sou. Aí estava passando o Xeníades, né? Daí e você está precisando de um amo, pode me comprar. Aí o Xeníades comprou o Diógenes e levou para Corinto, né? Que era o local de habitação do Xeníades. E aí ele instruiu de tal forma os filhos do Xeníades que ele passou a reger
os filhos, a casa e os bens dos Xenides, né? E ele era de tal forma assim reto nas suas colocações e puro que os Xenides continuavam a dizer que um anjo bom tinha ido morar com ele, né? Então o Diógenes, ele era conhecido como o cão, né? E tinha essa outra parte de bom, né? Aí um dia perguntaram pro Diógenes assim, falando fragmentos, né? Depois a gente Ok, emenda vamos isso, lá. né? Sobre a vida, que são poucos conhecidos, essas coisas são pouco conhecidas sobre São a vida mesmo, do Diógenes, né? infelizmente. Além de ser pouco conhecido, essas abordagens são... Então perguntaram para o Diógenes assim, por que você é chamado de cão, né? Ele falou assim, na tradução para o português, né? Que ele festeja a quem dá, ele ladra a quem não dá e ataca os maus, né? Então já ele começa a identificar os bons. Isso que você falou assim de procurar os bons. Então ele tinha ido às Olimpíadas, né? E aí na volta perguntaram assim, tinha muita gente, né, nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, né? Esse gente estava cheio, homens nenhum, né? Ele fazia essa distinção porque para ele homem é o homem dentro do bom, bem e belo, dentro da pureza, né? E gente tinha os montes, né? Uma vez ele aí para mostrar esse espírito arrogante e cínico, né? Então o Alexandre, o Macedônio, né, que chamam de Alexandre o Grande, grande ele era um macedônio, né? Porque ele era né, não se enquadra no conceito de grande, apesar de historicamente designarem dessa maneira. Então o Alexandre foi conhecer, cruzou com Diógenes, né? Aí Diógenes sentado, Alexandre chega assim, eu sou Alexandre o Conquistador, né? Aí o Diógenes olhou assim, eu sou Diógenes, o que eu posso fazer por você? Daí Diógenes falou assim, o máximo que pode fazer por mim é você se afastar porque você está tapando o sol que eu estou me servindo. Bem Aí chatinho Alexandre mesmo. ficou tão absurdado assim, esse coisa, né? Falar isso, eu conquistei quase todo o mundo nessa região, e ele vem me falou isso, né? E aí então o Alexandre, quando ele está saindo de Corinto, ele fala, se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes, né? Tamanho choque com isso, né? Uma outra vez aí o Diógenes, ele tinha uma rixa com todos os pensadores, né? Inclusive com Platão, né? Então Platão fala que o ser humano como é que é? O ser humano é um animal, né? Sem penas, com dois pés. Né? O Platão diz isso, né? Para dizer dentro dessa corrente da evolução do ser humano, né? E aí o Diógenes, muito cínico, né? Aí ele vai e pega um galo, arranca as penas do galo e joga o galo dentro do lugar onde Platão está dando aula e fala, esse é o homem de Platão, porque é um coiso com dois pés sem pena. Então, aí uma outra vez, então o Diógenes está comendo o figo, né? E Platão se acerca dele, né? E aí Diógenes fala assim, Platão, partilhe dos figos comigo, né? Aí Platão vai e come um, né? Aí Diógenes fala assim, não, eu disse para partilhar comigo, né? Que é contemplar e tal, não comer. Aí Platão sai. Aí outra vez, então assim, Platão fala assim, Diógenes fala para Platão assim, você só quer conversar sobre mesidades e vasidades, ou canecidades, quer dizer, sobre mesa e caneco, né? Não sobre a mesa em si, caneco em si, né? E não sobre a realidade, né? O Diógenes diz para Platão, daí Platão fala assim, realmente, você tem olhos para ver o caneco e a mesa, né? Mas não tem mente para compreender a vasidade, né? E a mesidade. Então eles ficavam se bicando. E assim ele batia pesado no pessoal da geometria, do Euclides, da matemática, da poesia. Em todos eles ele pegava pesado dentro da visão do cínico. Então, já falo mais sobre A o história dele é Diógenes. muito bonita, eu sugiro, recomendo que vocês vão pesquisar sobre a história de Diógenes mesmo, Sim, porque é muito de interessante. preferência não no Wiki nem no Google, né? Vamos Eles pegar um têm livro para se isso, aculturar, ele tem né? frases sensacionais. A história A do história Diógenes dele é é uma muito história muito bonita. boa. Então ele nasce em Sinop, né? Sinop com P mudo ou Sinop, tanto faz.
E aí o pai dele e eles têm como se fosse uma outorga de um banco público, né? E aí eles fabricam, começam a falsificar a moeda, né? E tem uma coisa muito interessante sobre isso depois. Aí, então, eles são expulsos, né? Alguns autores dizem que eles são expulsos, né, de Sinop. Outros que o pai dele foi preso e aí então o George ficou com receio e fugiu, foi embora, né? De qualquer maneira, ele sai daí de Sinop, não volta mais. E aí ele já, nessa fase imatura ainda da vida dele já larga uma clássica, né? Assim, ó, eu estou condenado a partir e vocês estão condenados a ficar. Né? Então isso já se aplica muito para o nosso dia a dia na busca dessa visão, né, de Diógenes, né? Aí ele sai e aí faz um périplo, passa por Delfos, passa por tudo e vai ter a Atenas. Quando chega em Atenas, aí ele vai ter contato com o Antístenes, que é discípulo de Sócrates e que foi o fundador do cinismo, né? Só que o Antístenes ele não quer nem saber de discípulo, né? E o Diógenes, já tendo aquela semente de chato que ele tinha, né, de persistente, ele vai e insiste, né? E aí numa dessas insistências, então, daí o Antístenes levanta o bastão para pegar e bater nele, né? E ele disse, o Diógenes fala assim, não existe bastão tão rígido, tão duro, que me faça desistir de aprender o que eu desejo, que é meu direito, né? Aí então ele aceita ele como discípulo e o Diógenes se transforma na pedra central, onde se assentou todo o movimento do cinismo, né, na Grécia, e chega um ponto no século I que o movimento do cinismo ele é quase um movimento de massa em Roma, ele toma Roma inteira, né, e depois aí vai se dispersando, e disse que influenciou em todas as outras escolas gregas, inclusive nas ações dos primeiros cristãos, no cristianismo esotérico, coisas assim. O Antístenes, como discípulo de Platão, hoje estamos bem na história, né? Tá vendo? Estou acompanhando aqui. Mas nós já chegamos aí. Então, ele era chamado de o primeiro cínico, ou fundador do cinismo, né? E o cinismo é porque a palavra grega, que deriva o cinismo, ela se aproxima muito semelhante ao cão, né? E por que fizeram essa associação? É porque de início ele dava a instrução, o Antístenes, num entorno, né, de Atenas, num lugar, quer ver como é que era o nome? Sinuargos. Sinédrio? Não, Sinédrio Sinuargos, que era como se fosse uma mistura de estádio e templo, né, um lugar afastado, só que era destinado só para aqueles, os chamados nodoi, que eram os apátridas, aqueles que estavam em Atenas, mas não tinham cidadania ateniense, ou eram filhos de senhoras da vida, né, ou eram de escravos. Então, era o lugar onde se reunia o povo que era um povo assim de segunda, né, para eles lá, escravos, né? E era o lugar onde o Antístenes ensinava. E aí então, por isso que assim, o lugar onde eles ensinavam era conhecido como o cão grande ou cão branco, né? E aí se ligou o ato de ensinar filosofia, né, que não tinha nada a ver com os nodói, né? A questão do cão, e aí então se associou, né, a ação ao nome de onde derivou o nome cinismo, né? Então esse foi o primeiro cínico. E quando veio o Diógenes, então ele leva o cinismo ao ápice, né? Só que o cinismo não tem nada a ver com o conceito degradado que se tem hoje de cinismo, né? Tinha um conceito no cinismo chamado apatheia, que é aquele estado, veja como é interessante, aquele estado mental onde você não está mais sujeito às influências externas, que seria quase equivalente a um samadhi, um estado de contemplação. E essa era uma das bases, né, do cinismo. Então o cinismo ele prega... O teu próprio nome se aproxima de apatia, porque apatia você está alheio a tudo. Sim, mas a apatia seria a apatia negativa, né? A apatia, ela é
um estado positivo, onde você consegue compreender tudo sem se envolver com nada. Então, você está em uma dinâmica, é como se fosse uma inércia ativa, e a apatia seria uma inércia passiva, né? E o cinismo, na sua origem, ele está muito ligado ao conceito de bem, bom e belo, que a gente tem tanto falado a respeito aqui, né? Porque ele prega a simplicidade, você ter só o essencial, a busca da apatia, a busca do conhecimento, a busca da liberdade, a busca de uma estrutura social adequada e principalmente a liberdade com relação aos desejos. O Diógenes, ele fala: os escravos servem aos seus amos, né? E os maus servem aos seus desejos, né? Então, para mostrar bem a força que havia nessa questão, e por isso que daí então se associa ao nome dele, de Diógenes, essa questão da simplicidade, e realmente daí ele só tinha uma roupa, um treco para levar água e um bastão, né? E ele vivia assim, ele era o que se poderia chamar de um iconoclasta, né? Assim, um quebrador de imagens, quebrador de crenças, porque ele fazia assim o impensável, né? Então ele foi convidado para ir numa festa numa casa assim de um senhor de hierarquia, né, em Atenas, e aí tinha uma placa, né, para não cuspir no chão, né? Daí ele cuspiu no rosto do dono da casa, né? E o pessoal assim chocado, mas por que isso? Ele disse: não, eu cuspi no lugar mais sujo da casa. De tão ruim que era o cara que era o dono daquele negócio. Outra vez ele falou assim, passou por uma casa, então estava um aviso de vende-se, né? E ele comentou para todo mundo, né, que o que morava ali, né, conspurcou a casa e sufocou a casa com tantos desejos que a casa então o expurgou. Ele não via o ser humano saindo da casa, ele via a casa expurgando aquele cara que não prestava para morar nela. Então ele sempre fazia isso. Tinha uma outra vez, ele estava passando, e aí estava comendo, né? E aí uns que estavam comendo, porque ele comia onde tinha vontade, ele levava uma comida, ele dava fome, ele sentava e comia. Ele não, se era em assim, um encontro, se era na casa. Tanto é que ele fazia sexo ao ar livre, inclusive, né? Sim, ele era um cara aberto a tudo, era realmente era muito doido mesmo. 100%. E aí então, ele sentou para comer e estava passando alguns, né, para ir comer assim mais à frente. E aí jogaram comida para ele, porque ele era conhecido como o cão, né? Tanto é que quando ele morreu, construíram o lugar onde ele foi enterrado, uma figura de um cão, mas aí do cão cósmico, porque ele era um quebrador de conceitos, né? Aí então jogaram a comida para ele pegou a comida, mas foi onde os outros estavam sentados comendo, levantou a perna e fez xixi neles igual um cachorro. Né? Se me tratava como cachorro, estou devolvendo o tratamento, né? Então ele é assim, muito agudo assim, no tratamento assim, ele chocava muito. Muito, sim. E ostensivamente, né, ele expunha as dores da sociedade, né, assim. E aí a história da vida dele no confronto social, na inadequação ao que era a sociedade naquela época, né? O que se parece muito coisa. Eles falam assim que uma vez estava passando um grupo de deputados, que era o nome também que se usava à época, né? Conduzindo presos, né? Que o cara tinha roubado algumas coisas no mercado, algumas comidas, né? Daí ele gritou assim: os grandes ladrões indo prender os pequenos ladrões. Se aplica, né? Tinha passado tantos anos, né? Em alguns casos, né? Esse aplica. Então, tinha muito, sim, isso que era o cinismo, era a busca pela perfeição, era a busca pelo estado onde você não depende de nada nem de ninguém. E aí, então, ele vivia realmente no tonel, né? E ensinava você viver com unicamente o necessário, né? Ele tinha uma abordagem que, para ele falava assim, a pessoa que fala o bem sem praticar é igual uma cítara, aquele instrumento de som, né? Que produz um bom som, mas não ouve e não pensa. Então ele é muito crítico, né? Ou então fala assim, que a pessoa que vai e tem uma aparência boa, mas fala besteira, né? É como uma bainha, bainha onde se guarda a espada, bainha, né? Bainha. Uma bainha de mármore que contém em si uma espada de chumbo.
Então ele batia assim sistematicamente em todos, né? Mas por atrás disso tudo tinha uma grande sapiência, Não, né? você veja que ele batia para desconstruir um mundo onde a tônica era os desejos, né? Um mundo, ele fala assim, o, o que é o escravo? O homem ou o leão, né? Fala assim, o leão não é escravo, o homem é o escravo, porque o leão não teme e o temor é que caracteriza o escravo. Então a besta é quem teme. Então essa submissão do homem aos seus desejos, criando temores de não ter os desejos atendidos, ou temores por ter que produzir mais desejos e viver em função dele, essa era a grande escravidão. E era contra isso que Diógenes lutava. Né? Ainda mais em um momento de expansão da Grécia, onde havia uma segregação muito grande entre o que se considerava escravo e o que se considerava nobre. E aí, uma vez perguntaram para ele assim, por que as pessoas alimentam os pobres, né, ou os escravos, né, ou os animais e não alimentam os filósofos, né? Aí ele falou assim, porque pobre ou escravo qualquer um pode vir a ser, filósofo não. Né? Aí um outro dia, contando os dias da vida de Diógenes, né, outro dia daí chegam para ele e falavam assim, você quando jovem, você falsificava moedas. Aí Diógenes assim, naquela época, né, eu era o que você é hoje, mas o que eu sou hoje você jamais vai ser. Né? Sempre nessa questão do mostrar aquilo que as pessoas queriam ocultar dentro do o espírito, uma coisa, a alma é outra, né? O dia a dia é outra, as pessoas vivem num processo de inversão. Né? Nós vimos aqui na chamada que eu fiz do programa, que ele estava em busca, né, do jeito que você acabou brilhantemente de descrevê-lo, contar a história dele, ele era, você não pode dizer que ele era o exemplo de alguma coisa pela história, né? Mas ele, por exemplo, segundo diz o texto aqui que eu passei para todo mundo, ele era um ovo áurico perfeito, ele tinha um ovo áurico perfeito. Aí entra a minha pergunta, nessa representatividade que nós vamos entrar nisso aqui agora, né? Como que ele podia, desta forma, quer dizer, é claro, aí entraria o nosso julgamento, né? Que nós estamos fazendo aqui, mas só para ficar inteligível. Como é que um homem desse podia dar esse exemplo e procurar alguém semelhante a ele? Que ele era, dentro disso tudo, dentro dessa rebeldia dele, toda essa coisa, ele tinha o ovo áurico perfeito, Sim, não, segundo ele era um iniciado. Exatamente. Lógico, você disse a palavra lógico, correta. só que assim, a iniciação, ela obrigatoriamente, ela tem que se adaptar ao meio no qual ela está sendo colocada em prática. Ele não é exemplo nenhum de iniciado, outros dirão, né? Porque esse comportamento não é comportamento não, mas de você iniciado. veja que assim, mesmo ele com essa ostensividade social, essa agressividade social que ele demonstrava, não respeitando nada nem a ninguém, ele era tido como um referencial, tanto é que ele, né, não o Antístenes que fundou o cinismo, né, mas ele, com o pedra basilar do real cinismo, né, ele se transformou numa referência para alguma coisa assim, alguns séculos que se seguiram, todo o comportamento girava, né, em torno de se buscar aquilo que ele pregava. A maneira como ele fazia é que era a maneira necessária de acordo com o que existia de social na época, né? Então, até que ele fala assim, que ele é um desconstrutor social, mas ele fala que as leis são essenciais para a manutenção da sociedade. Porque não adianta se desconstruir a sociedade, desconstruir as leis, porque daí não existe nem a forma de convivência mínima entre os homens, e aí não se faz a filosofia, não se faz a sabedoria. Né? E aqui, o que são esses três mundos que ele se refere? Então, nessa questão? A questão... bom, primeiro há algumas... Vamos esclarecer o que é ovo áurico primeiro? Sim, já falo. Só que, assim, se diz que, inclusive, essa questão de ele fabricar a moeda, de falsificar moedas, né, em Sinop, já era uma busca, porque antes ele teria ido a Delfos, no oráculo de Delfos, perguntando o que ele deveria fazer para ser um homem célebre,
Ver aquele empuxo, porque às vezes o iniciado, né, o que vem para trabalhar pela humanidade, ele vem com um potencial muito grande, mas ele tem um tempo de amadurecimento de alma também, né? Uma semente totalmente pura e um corpo sem amadurecido. Todos eles foram instruídos em menor ou menor grau por alguns anos ou décadas para poder cumprir seu papel. Todos os que a gente conhece hoje na história foram instruídos. E eu acho procedente essa alusão histórica que se faz com relação ao Diógenes, dele então, a partir do que ele ouviu do oráculo de Delfos com relação ao que fazer para ser célebre, né? Ele já tendo em si a semente da rebeldia, né, ele atribui um outro valor àquilo que ele cunhava a moeda da cidade, né, de Sinop, e passou a fazer moedas com valores diferentes e fez o que bem entendia, né, e aí então ele é segregado e ele é mandado embora, mas às vezes a lei funciona assim, às vezes o que você pensa assim, aconteceu uma coisa errada na minha vida, né, interrompeu o meu momento, não, é que a vida ela não gera coisa errada, ela gera eventos para te tirar da apatia, para te tirar de uma zona de conforto, da inércia e te colocar no rumo, né? Se ele tivesse ficado em Sinop, se não tivesse ido a Delfos, se não tivesse feito o que fez, se não tivesse sido expulso, se não tivesse sido persistente ao encontrar o Antístenes, não teria construído todo um arcabouço filosófico que tanto influenciou a vida da Grécia, da Roma e do Ocidente como um todo, né? Então aí se vê que ele era um pronto e inacabado, né? Então, um espírito antigo e uma alma ainda precisando ser trabalhada. Por isso que ele fala, quando esse pessoal vem falar para ele assim, você falsificava moedas, ele fala, né? Você é o que eu era, né? Mas o que eu sou você jamais será. Então ele tinha clara noção do quanto ele evoluiu enquanto ser humano, enquanto alma, né? Deixando intocável o seu espírito. Quando a alma evolui, a única coisa que ela faz é deixar que o espírito de cada um se exteriorize. A alma não transforma o espírito. A alma se purifica para aprender a conversar com o espírito e juntos seriam só para que se faça o humano divinizado, o divino humanizado, né? Então, com relação a isso, ovo áurico é o mundo de cada um, né? Então, cada um de nós vivemos então no plano físico, no vital, no astral, no plano da mente concreta. Vamos parar aqui, né? Então, são mundos. Então, o astral é um mundo astral que tem 49 planos. E os outros mundos também têm subdivisões. Uma parte desse astral, uma parte do vital, uma parte do mundo da mente concreta me pertence da mesma maneira como eu tenho um corpo físico. Eu vivo no mundo da matéria, eu vivo num local chamado Terra, que é o corpo de um planetário, né, que é Bumi, né? Mas eu não sou toda a Terra. Uma parte da Terra, né, eu estou organizado tentando fazer evoluir. A mesma coisa acontece, então, com o vital, com o astral, com a mente concreta. Esse conjunto, então, do eu invisível, dentro do conceito que chama alma, esse é o ovo áurico de cada um. O que tem dentro disso? Tem tudo aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente potencialmente pode vir a ser, de bom ou de ruim, as escândalos e as endanas, tendências positivas e negativas. Quando o ser humano, então, ele tem um ovo áurico equilibrado, perfeito, você não tem um influxo que evita que você consiga se exteriorizar, você que eu não sei teu nome, né? Aí então acontece a perfeição, aí acontece a contemplação, o samadhi, o nirvana, né? Ou a pateia, que nome se queira dar, que é você viver na humanidade, agir na humanidade, sem estar submetido aos influxos necessários da humanidade, com a consciência já diferenciada. Esse é o ovo áurico perfeito, vamos dizer, que ele buscava. Do adepto, do iniciado, do que está pronto, né? Daquele ser que tem consciência e dentro do trabalho que lhe compete nessa ou em outras existências, ele tem compreensão total daquilo. E o que são os três mundos que ele se refere? Os três mundos daí é o mundo divino, o humano e o terreno, né? Então seria o que corresponde ao corpo físico, o que corresponde à alma e o que corresponde ao espírito. Então ele tinha consciência do que fazer enquanto espírito, esse influxo. Tinha uma alma em processo de burilamento, de polimento, né? E o corpo físico acompanhando o processo. Aí no corpo físico ele agia humanamente, renegava a tudo e a todos, né? Na alma, né, ele já agia superiormente, porque ele usava
os artifícios da linguagem, uma maneira diferente de ver o conhecimento, para quebrar as estruturas daquela sociedade que ele achava que era uma sociedade conspurcada, né? E o terceiro mundo que ele vivia, aí era o mundo onde estava a consciência dele. E por mais que ele tivesse birra com Platão, né, o mundo onde ele vivia realmente já seria o mundo do ideal platônico, o mundo das ideias, o mundo do amor já enquanto ideal. Já que ele estava procurando essa perfeição, que ele dizia estar nele, né, ele não conseguia achar alguém e foi embora sem disse que não achou, né? Sim. Naquele... E ele andava mesmo pela cidade com uma lamparina. Sim, uma lamparina, exatamente isso. Está tudo e quando perguntavam o que se procura, se eu procuro um homem. Tanto é que essa... Deixa eu rever aqui onde é que está dizendo que a lamparina, o que significava aqui? Ela, um humano revoltado, os três mundos, três planos, tal, cadê? É o tonel, a luz espiritual, exatamente, era a luz espiritual. Agora me diz, a pergunta é essa. Nessa época que ele viveu, 400 e poucos anos, antes da era cristã, não sei o que, lá. Antes de Cristo. Nessa época, ou um pouco antes, se ele está procurando alguém com o ovo áurico perfeito, numa época que apareceram os grandes sábios, todo mundo, não tinha nenhum avatar manifestado aqui? Aí é que vem a coisa intrigante. Então vamos lá. Você só faz belas perguntas, né? Não, eu vou buscar as coisas ali. Não, sim, aí que vem a coisa intrigante porque é o seguinte, todo esse período, né, desde Tales de Mileto, né, para frente, né, que são os chamados milésios, né, onde se fundou esse movimento filosófico, e aí tá Platão, Pitágoras, Sócrates, esses grandes, né, que praticamente ditaram a maneira de ser do Ocidente, todos eles aconteceram em determinada região, e a gente se pergunta assim, como que só existiram grandes filósofos ou existiram em tal profusão naquela época, concentrado naquela região ali da Grécia, né? E só ali, e depois esparsamente apareceu um ou outro que dá para a gente ter como referência, e até hoje, então conta-se nos dedos. É porque na época da Grécia aconteceu o que se chamou de chuva de estrelas, né? Que era a preparação para o que viria a acontecer depois no ano zero em Roma, que era o estabelecimento de um momento evolucional onde estaria equilibrado o poder temporal com o poder espiritual. Só que assim, nada brota assim por acaso, né? A magia existe, mas não é para isso. Então, a Grécia ela foi engendrada, havia uma miríade de estrelas de seres, né, de alta estirpe ali, para criar um movimento que transformasse o mundo, para que quando viesse depois, né, o Joshua Ben Pandira, no que se fala como no 0 ou no -7 da nossa era, tanto faz, né? Daí então já houvesse uma preparação de Roma, né, para aceitar o poder espiritual trazido pelo Rabi, pelo Jesus da igreja, em equilíbrio ao poder temporal que Roma detinha a extensão. Então, quer dizer, antes de um avatar a vir, precisa ser feito uma preparação para que ele possa... Sempre é feito isso. E mesmo quando depois, antes da vinda do Joshua, né, mesmo sendo Bodhisattva, não sendo avatar, havia várias ordens, né, dando suporte a preparar toda aquela região e suporte a ele especificamente para que a coisa saísse a contento. Então, não é que não existia ninguém, né, íntegro o suficiente, ou tão íntegro quanto, ou tão pronto quanto, né, o Diógenes. Existia, só que cada um com sua tônica. Porque antes do Diógenes, né, e depois de Diógenes, então você veja que ele foi contemporâneo de Platão, né, ele foi discípulo de um discípulo de Sócrates. Todos eles foram precedidos pelos milésios, né? Tales de Mileto, depois você pega Anaxágoras, Anaximandro, Anaxímenes, então cada um examinando, né, o mundo de uma maneira e dando o conhecimento, porque da mesma maneira como no Egito, então o conhecimento ele sempre foi em três níveis, três camadas, né? O que se pensa que hoje o conhecimento secreto do Egito é coisa para turista ou coisa para invasor, né, que é quem fica na faixa do litoral. Tem o Médio Egito, que é um conhecimento mediano dado aos acadêmicos que estudavam, e tem o Alto Egito, que seria Etiópia, essa coisa assim, Núbia, né, o de hoje, onde então se professavam os reais segredos do Egito, e onde esse povo foi ser instruído. Que povo? Aí pega do Joshua Ben Pandira a todos esses filósofos. Então o que a Grécia fez foi uma primeira transposição do conhecimento do Egito para o Ocidente. Quem são esses? Existe um título, claro,
O que eles são, esses seres que antecedem a vinda de um avatar, de um bodhisattva, seja lá do que for? O que eles são? Só a gente, Greg. Hã? São só seres. é, 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 Essa graduação que se fala muito, Kumaras, Makaras, não, Asuras, não são sei o que, não tem só. nada a ver. Não tem a ver, mas não. Nesse caso, acredito eu, né? E assim, são adeptos iniciados ou almas antigas que já trabalharam em função da lei sempre, que daí vêm e tomam Mas não tem forma. título nenhum. Não, Ok. não. E se tem, não é dado saber, né? Então a gente não pode dizer assim, esse é um Kumar, esse é um Makara, esse é um Asura, esse é um Jiva, esse é Não, um para você adepto, entender a função, porque se Sim. fala tanto o Não, nome hoje, você tem que saber o que, não, mas o que vem o atrás que do se nome. pode Né? dizer é que são seres de alta estirpe que fizeram a primeira transposição do conhecimento secreto do Egito para o Ocidente. E o conhecimento secreto do Egito ainda é segredo hoje, ainda não foi dado a ninguém. Né? Da mesma forma como depois a teosofia, né, e os primeiros contatos com os ocidentais fez a transposição do conhecimento da Índia para o Ocidente. Né? Então, o Ocidente, do ponto de vista de conhecimento esotérico e filosófico, ele é filho do Egito através da Grécia, né? E da Índia através da teosofia e dos conquistadores que foram lá e trouxeram, assim, tiveram contatos mesmo antes da teosofia e trouxeram alguns fragmentos de conhecimento para pegar E e já que nós transformar o falamos Ocidente. isso, nós estamos falando de 24 de fevereiro de 49, chegada de Maitreya, assim, Sim, e qual foi o passo que antecedeu isso aqui, então? todos. Todos o quê? Me dê um fato histórico, vamos dizer assim. Sim, Também nós temos o exemplo da Grécia, como você disse, toda aquela filosofia, toda aquela coisa maravilhosa. E agora para a chegada do Avatar se o aqui? trabalho da Grécia, que foi feito com sucesso, tivesse se equiparado com o trabalho que coube a ser feito em Roma, né, pelo justamente pedir, ali tivesse tido sucesso também, haveria o equilíbrio entre poder temporal e espiritual e hoje a história humana seria outra. Não deu certo. Depois teve outra tentativa, né? Antes tinha havido outra tentativa no Brasil. Não deu certo para fazer a mesma coisa, chegar no equilíbrio. Depois daquilo foi feita uma outra tentativa no Tibete em 1985. Não deu certo. Né? Daí, depois dessa tentativa do Tibete em 1985, né, já na nossa era, aí então se prepara o passo seguinte, que é exatamente esse que a gente vive hoje. Então, quando acontece em 1924, de 1883 para frente se inicia o processo. De 1924 acontece o seguinte: toda essa luz que vinha do Oriente, Egito, Índia, Tibete, essas coisas assim, começa a ver a transposição para o Ocidente. Então, antes era o Et Oriente Lux, a luz vem do Oriente, está no Oriente, eis a luz do Oriente. Agora é o Et Ocidente Lux, eis a luz do Ocidente. E é o Ex Oriente Lux, a luz era no Ocidente, e agora no Oriente, agora é no Ocidente. A partir desse momento, então, acontece o quê? A transposição de valores, né, do Oriente como um todo, né? E aí você conta aí Egito, Índia, Grécia, Península Ibérica, várias ordens, todos convergindo para o Brasil, né? E várias ordens, desde as ordens que a todo gente mundo tem vindo para cá conhecimento. comprando terras aqui, essas Não, coisas. e ordens antes ainda, antes da tempo. chegada da Península Ibérica, então aqui sim, fenícios, caios, sabe, egípcios, hebreus, todo mundo vinha para cá, isso aqui já era um vasto reinado antes de se pensar em existir o que a gente conceitua como Europa. Então, esse processo ele continua acontecendo, e aí em 1924, então, é deflagrado assim, em 21 ocultamente, em 24 externamente, se inicia um movimento que é o que a gente vive hoje. Então, a diferença é que é assim, Grego. Por assim, na época de Diógenes, né, de Platão, de Pitágoras, né, de Tales de Mileto, então ele era conhecido ou nos locais onde ele tinha de estudar, e praticamente todos eles se prepararam e adquiriram conhecimento no Egito, praticamente todos eles, né? Mas então eles eram conhecidos do local onde eles tinham ido estudar e eram esperados para isso, né? E do povo da região onde eles estavam. Então, qual que era a abrangência, né, de Diógenes? Sinop, Atenas, Creta. Ficava naquele entorno. Qual era a abrangência de Pitágoras? O entorno. Hoje, depois de 2000 anos, o mundo inteiro os reconhece. Então, o que está sendo feito hoje, por seres que a gente não sabe quem são, porque a gente não tem essa capilaridade toda, não é? No Brasil, daqui a 2000 anos, daqui a 5.000 anos, daqui a 1 milhão de anos, então a gente vai estar lendo a história sagrada da raça futura, né?
no ano 1883, no ano 1924, no ano não sei o quê, no ano, sabe, de 1949, em 1935. Então, o que hoje a gente comenta, né, entre nós, e o nós agora é um pouquinho mais distribuído por quem nos assiste, né, na verdade a gente está vivendo o que vai ser conhecido como a história sagrada da humanidade do futuro. Então não é que não está, é que assim, quando você está no olho do furacão, você não consegue ouvir tudo. Então a gente está vivendo hoje o olho do furacão do ponto de vista positivo, né? É assim, a gente está vendo a era dos imprevistos positivos, né? É isso que a gente está vivendo agora. E eu gostei do que você falou ali agora, um pouco, agora mesmo, gostei que você falou daqui a alguns milhares, milhões de anos, entendeu? Isso é bacana. Porque esse negócio de ficar dando tempo, nós já estamos na nova era, estamos aqui. Não, Então, que o ser humano ele quer as coisas acontecendo no dia seguinte. Porque né? assim, Grego, é que nós Você estamos... sabe que o processo é longo. Sabe que no processo de Siddha, de Pravritti Marga, né, de Siddha da consciência da matéria, então a regência, né, ela passou do instinto para a mente concreta. E hoje as pessoas tentam compreender o período de Navritti Marga, esse é o período de subida, né, de Purusha, de espírito, né? As pessoas tentam entender um mundo abstrato, um mundo onde o que domina é o espírito cósmico, que somos nós, baseado nos grilhões da mente concreta. Com certeza. Né? Aí então, você diz, não, está tudo errado, está tudo ruim, não vai dar tempo. Claro, não. Tem uma visão micro. Uma visão micro, pontual, então. É o nariz colado no tabuleiro de xadrez, né? Mas você pensar assim, não, pô, só da raça ário-semita, o branco, tem 1 milhão de anos. A gente falou que Atlântida, 15, Lemúria, e antes disso, e o que vem depois. A gente está vivendo num local, assim, fisicamente preparado para receber a 6ª e 7ª sub-raça da quinta raça. Mas isso não é amanhã, esse que é o negócio. Tem que mudar esse conceito de que... Não, mas é aí que tá. É que 50 anos, 15 anos, 10 anos, por isso no ano que que vem. Tem que viver o momento agora, porque assim, nós já estamos vivendo no futuro. A gente não pode esperar que a gente seja, assim, todos nós sejamos seres flogísticos ou alados, para daí então a gente experienciar o que é felicidade. Não, nós estamos no futuro inimaginável, né? Para quem? Se você pegar mesmo o pessoal da Grécia, a questão dos filósofos, quando que eles iriam imaginar que o conhecimento deles estaria disponível para a humanidade como um todo? Isso é inimaginável. Se a gente pegar um pouco mais atrás, na época do Tibete, quando que se poderia imaginar eles não pensavam no futuro, eles pensavam sempre no agora. Exatamente. Essa que era a diferença. Porque o conceito de futuro antes era diferente do conceito de futuro agora, porque o futuro antes ele era previsível humanamente. Hoje, inclusive o futuro ele é imprevisível divinamente. Por quê? Porque uma porção de coisas teve que acontecer para que as engrenagens fossem colocadas nos eixos. Sabe? Então, ainda persiste, então a gente ainda vive num mundo, né, onde Diógenes teria uma reação, porque é um mundo ainda dos desejos, é um mundo onde as pessoas são prisioneiras de si mesmas, então ela constrói aquilo que não pode alimentar e sofrem por causa disso, e a dor passa a ser um lazer, e ao invés de se libertarem e viverem em alguma coisa que não tem precedente. Jamais existiu um momento histórico como esse e jamais vai existir um momento histórico como esse. Por quê? Porque é um momento de ajuste, é o momento de colocar as engrenagens em ordem. Né? Ou a gente aproveita e vive hoje o futuro, né? Ou vai ser um desperdício de existência. E depois, para se ter uma outra existência desse jeitão aqui, vai um certo tempo. Aí, vai um certo tempo. Eu acho, estamos em cima da hora, né? Foi muito bom, assim. Eu acho que deu para dar o recado, assim, foi muito bom. Acho que é um programa para se refletir tudo isso aqui que foi falado. As pessoas vão ler sobre a história dele, vão entender qual é o sentido da questão. Afinal, senão não vale nada o que a gente está fazendo aqui há 9 anos, né? Exatamente, despertar consciências. Então, Jorge, só posso agradecer a você, a todos que estão presentes hoje aqui. De coração, foi um ano, mais uma batalha que a gente fez. Estão falando em coisas mental concreto, né? Aqui, solar, essas coisas, ano solar, tudo. Então a gente só conseguiu chegar até aqui porque nós andamos de mãos dadas, né? Sem dúvida. E espero que assim a gente possa estar no ano que vem também. Até quando a lei de nós precisa. Exatamente, isso aí, exatamente. E eu queria assim, aproveitar e agradecer a oportunidade, né? Primeiro porque através do teu convite, né?
Aí eu descobri um grande amigo, irmão meu, que é você, por A qual recíproca é tem verdadeira, uma você sabe. estima, que eu uso o termo estima porque não há outro nome para definir, né? Então, o seu grego. E agradecer daí, não exclusivamente pela oportunidade de ter conhecido você, né? Mas agradecer daí uma coisa que eu nunca fiz institucionalmente, né? Agradecer em nome da eubiose, né? Da Sociedade Brasileira de Eubiose, e por todas as pessoas que lutam por um mundo melhor, por uma humanidade mais harmônica, mais equilibrada, para que o bom, o bem e o belo se faça para todos, né? E todas as pessoas, assim, desde o discípulo recém-chegado até JHS, todos lutavam pelo mesmo ideal. O APTA hoje, todos lutam pelo mesmo ideal. Nossos irmãos que já se foram, nosso grande, né, amado Alvin, né? Então, em nome da instituição, te agradecer porque você nos abre um espaço há 9 anos, né? E com uma comodidade que daí eu venho aqui conversar e eu não tenho assim, que preparar, não tenho que engendrar, já não tenho que se reunir na instituição para definir assim, quais assuntos nós vamos... Assim, você, em 9 anos, elencou 200 elementos de conversa. 192. 192 elementos de conversa integralmente eubióticos, né? Que a eubiose é viver a ciência da vida, é o bem, o bom e o belo, né? E de uma maneira que a gente conseguisse propagar, né, visões diferentes da vida, do mundo para as pessoas, não necessariamente que venham a fazer uma escola de iniciação, mas pelo menos que tenham contato e percebam que há o diferente. Então, institucionalmente, você se sinta abraçado e agradecido. Sinto mesmo. Né, por tudo que você ter certeza fez. Disso. E você pode ter certeza que você é uma pessoa amadíssima, né, por todos da instituição. Olha, muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Então, só posso deixar, né, que isso aqui... Nós estamos aqui, se a gente aprendeu alguma coisa nesses 9 anos, nós aprendemos sobre a temporalidade e a linguagem de criação, que alguém falou hoje, estávamos comentando, né? E quando a gente cria alguma coisa, a gente não limita essa coisa. Então, o que a gente pode desejar não é um feliz 2015, feliz ano novo, feliz Natal. O que a gente pode desejar é um feliz sempre, acabou. O sempre está tudo englobado nisso, é ilimitado, atemporal. Que todas as existências, né, de vocês todos sejam plenas e que cada um consiga fazer com que a lei em vocês haja e haja através de vocês, que é o máximo que se pode desejar em termos de existência a qualquer ser e qualquer hierarquia, em qualquer plano, é que ele seja a força viva da lei. Por isso o professor Henrique de Souza fala assim, onde cada um de vós estiverdes, aí estará um templo vivo da obra. Que assim, é a própria coisa cósmica consciente em movimento, ajudando a transformar um mundo que precisa ser transformado. E é isso que a gente está tentando fazer. É isso aí. E a gente vai até, como disse o Jorge, até quando a lei quiser. Né, meu irmão? Obrigado. Obrigado. Fraterno abraço a vocês todos. Fiquem bem, fiquem em paz até sempre.